possibilita, por conta do acesso financeiro das mensalidades desse curso, a ter a mesma qualidade que você teria no curso presencial, também no curso do EAD. Então a gente está falando de uma carga horária, uma grade de cursos aí, de aulas, né, de atividades, que é praticamente equiparável com a do presencial também, com um cronograma de atividades que você tem que ir visitar, por exemplo, o seu polo de apoio presencial, que é a sua unidade presencial de apoio mesmo educacional, pelo menos uma vez por semana, ou em alguns casos, como é o caso da nossa universidade, uma vez por mês. Então você tem uma facilidade por parte do candidato, tanto de pagamento, né, quanto de entendimento do seu produto, e o melhor de tudo, né, você ainda tem o mesmo produto final. O mesmo produto final é o diploma. Então se você comparar um diploma do presencial e comparar um diploma do EAD, no final das contas eles são iguais. Então isso daí, com o produto final para o candidato, nesse momento de pensar, de refletir, é uma coisa importante para ele, e ele acabou optando por essa modalidade. Então quando a gente fala do EAD, que a crise afetou o crescimento do EAD, o EAD na verdade já vinha em crescimento, né? Na verdade, quando a gente tem pesquisas que apontam que em 2014 já previa o crescimento de até 5 vezes o número de alunados do EAD, né? Aí chegando mais ou menos à beira de uns 3 milhões de alunos naquela época. Então hoje você percebe o quê? Você percebe que esses números eles estão acontecendo, né, muito motivado por um crescimento orgânico, que já era do EAD, já teria uma tendência do EAD de crescimento, mas quando você observa essa crise que apareceu, ela é mais um impulso, ela é mais um acelerador. Então você tem sim um crescimento nessa modalidade que consegue fazer com que os alunos busquem a educação à distância para o seu bem e conseguem ter sim uma adaptação neste modelo. Porque a gente sabe que o Brasil ainda, diferente de outros países como Estados Unidos, Europa, ainda não tem tão claro esse conceito tecnológico na cabeça, e a gente sabe que o EAD ele é totalmente voltado, né, ele é permeado pela tecnologia. Então o engajamento da pessoa ainda, por mais que a geração esteja ouvindo aí, ela acaba ainda tendo um preconceito que com certeza, com o tempo, que vem sendo apresentado esse crescimento do EAD, com o tempo ele vai ser cada vez mais sendo suprido, né? Até o momento que a gente chegue no nível aí de outros países aí, como os Estados Unidos e o continente europeu. O modelo de EAD é simplesmente disciplina e responsabilidade. E esse público tem que ter essa disciplina e responsabilidade. Porque se ele não tiver, é muito simples ele acabar evadindo, ele acabar cancelando o seu curso, né? É uma modalidade onde você tem que ter muita disciplina, porque você não tem o papel do professor te cobrando, o papel presencial da pessoa o tempo todo te cobrando, do acadêmico te cobrando, e você obrigatoriamente tem que ter muita disciplina nisso, tem que saber organizar o seu tempo, organizar suas atividades e conseguir fazer com que você tenha um resultado muito positivo no final do seu curso. Porque somente assim você vai ter aquele enriquecimento, aquela informação no seu HD. Caso contrário, você vai ter um processador, um hardware muito mais evoluído, mas no final das contas você não vai ter conseguido absorver o conteúdo. Então o EAD é um curso difícil mesmo, ele necessita bastante de disciplina, mas a gente sabe que a geração que está vindo, agregada a essa parte tecnológica, vai conseguir suprir isso num curto espaço de tempo e vai ter muito sucesso nessa modalidade, com certeza. E só para lembrar para as pessoas que o EAD tem regulamentação sim, e que ele tem a mesma validade que um curso presencial nesse sentido, né? No sentido de cumprimento de grade e currículo, né? Que é uma obrigação, que é um regulamento do MEC, é um órgão regulatório. Então o MEC ele exige que nós seguimos, que faça o cumprimento de algumas regras e exigências deles, que no nosso ponto de vista nos ajuda muito no modelo do EAD. Então eu vou citar um deles, por exemplo. No modelo do EAD, como você não tem uma universidade, né, um prédio da universidade, né, presente para você ter as suas aulas, né, você tem unidades avançadas, que é o que nós chamamos de polos de apoio presenciais. Os polos de apoio presenciais, eles têm como obrigação, sim, garantir toda a infraestrutura básica de uma universidade para o aluno. Então, eu estou falando que o MEC ele exige que um polo de apoio presencial tenha seus laboratórios, tenha a sua biblioteca, tenha a sua sala de aula, tenha toda a questão de acessibilidade, que é um requisito legal do MEC. Polos que não estão adequados a isso, eles não são validados pelo MEC, eles não são credenciados pela instituição. Então, a instituição, principalmente a nossa, que preza tanto a qualidade e a excelência no ensino,
preza muito o cumprimento desses regulatórios, dessas regras. Tá? Então, hoje é muito tranquilo para o aluno entrar no curso de ensino à distância, de educação à distância, onde ele vai ter total suporte, tanto acadêmico, com base na regulamentação exigida pelo MEC, quanto a sua grade de curso e quanto a sua estrutura física, que é a estrutura do polo, que é o local, obviamente, de onde ele vai ter todo o trabalho dele acontecendo.